O videogame Portal é construído em torno de um dispositivo de ficção científica que pode criar um portal conectando um lugar na parede, ou no teto, ou no chão para outro local. E objetos no jogo, ou o próprio jogador, podem passar instantaneamente de uma extremidade à outra pelo portal. Em particular, um objeto que entra em uma extremidade de um portal com uma certa velocidade, o deixa na outra extremidade com a mesma velocidade. Mas se os portais não estiverem orientados na mesma direção, então o objeto sairá numa nova direção, mas a velocidade seria a mesma. E isso nos leva a um aparente paradoxo. O que acontece se um dos extremos do portal estiver se movendo? Um objeto parado vai deslizar para outra extremidade do portal com velocidade zero, pois não tinha velocidade antes de entrar? Ou se o portal laranja se move rapidamente para baixo, o cubo dispara para fora do portal azul, com a velocidade relativa correspondente? É fácil argumentar a favor de ambos os casos, e suspeito que é por isso que esse quebra-cabeça é tão popular na internet. Obviamente, até onde sabemos, esses portais não existem, mas supondo que existam e obedeçam às leis da física, a questão realmente se resume a isso. Se os objetos têm que entrar e sair dos portais com a mesma velocidade, então em relação ao que essa velocidade é medida? Porque em nosso universo não existe um sistema de referência absoluto para medir velocidade. As velocidades só podem ser determinadas em relação a outro objeto. Então, aqui estão algumas opções. Talvez ao passar por um portal, o objeto mantenha a mesma velocidade em relação ao ambiente, embora redirecionada para uma nova direção. Essa é a opção A. Ou talvez os objetos mantenham a mesma velocidade em relação à posição média dos portais, exceto que isso é matematicamente o mesmo que medir em relação ao ambiente, contanto que os portais não estejam acelerando. Então, opção A novamente. Ou talvez a velocidade que um objeto tenha em relação ao portal em que ele entra seja a mesma que a velocidade que possui em relação ao portal em que sai. Essa é a opção B. Ou talvez objetos entrem e saiam a uma velocidade constante em relação ao final do portal que eles não estão usando no momento. É uma possibilidade válida, embora meio estranha. O fato é que todas essas opções são consistentes com o que você vê no videogame, porque no jogo, os portais praticamente nunca se movem em relação ao meio ambiente. Minha opinião pessoal é que a opção fisicamente mais natural é a B, onde a velocidade é medida localmente em relação às extremidades individuais dos portais, e assim o cubo dispara para fora do portal azul. Isso seria aproximadamente o que você esperaria se os portais fossem buracos de minhoca, dobrando o espaço-tempo, porque os objetos obedeceriam à conservação do momento em um espaço-tempo curvo. Ou se os portais eram mais ou menos um dispositivo de teletransporte que escaneia a matéria vinda de uma extremidade e a reconstrói, como uma impressora 3D, do outro lado. Então, acho que B é a mais natural. Também é tentador pensar que simplesmente não há como haver a opção A, a única onde os objetos mantêm a mesma velocidade em relação ao ambiente. Porque como um estacionário objeto sai de um portal estacionário enquanto permanece parado, o objeto precisaria sair do portal no mesmo intervalo de tempo que leva para entrar. Caso contrário, parte do meio do objeto desaparecerá temporariamente da existência ou se duplicará. E sair e entrar no mesmo intervalo de tempo significaria que um cubo de 1 metro que é envolvido pelo portal em movimento ao longo de 1 segundo deve sair do portal azul ao longo de 1 segundo, o que equivale a mover-se em 1 metro por segundo. No entanto, existe uma maneira de a opção A funcionar, precisamente porque o cubo não entra no portal laranja de uma só vez, entra pouco a pouco. E se esses pouco a pouco saírem do portal azul sem se moverem, todos aparecerão exatamente no plano do portal estacionário e eles continuariam se empilhando um contra o outro, esmagando o cubo em um quadrado plano. Ou se o cubo fosse rígido e não pudesse ser esmagado, simplesmente não poderia entrar no portal laranja em primeiro lugar, o portal ricochetearia nele. E suspeito que a opção A seja como os portais são programados no próprio videogame, tanto porque medir velocidades em relação ao ambiente global, em oposição do que se faria para um objeto em particular, é normalmente a coisa mais fácil de programar, e porque as pessoas que teriam feito experimentos no sistema do jogo para tentar ver o que acontece, descobriram que o jogo falha e simplesmente não deixa objetos sólidos passarem por um portal em movimento em direção a eles. O que talvez seja insatisfatório, e não como você acha que os portais devem funcionar. Mas tudo bem, para mim, a moral é que o paradoxo do portal não é um paradoxo. A resposta depende de como os portais em si realmente funcionam, o que, uma vez que são fictícios, depende do que você decidir. O que você acha que deveria acontecer diz mais sobre você e se você pensa mais como um programador ou mais como um físico. Então, deixo você com um quebra-cabeça final do portal para refletir.
E se em vez de descer em direção ao cubo, o portal laranja estivesse movendo para o lado no chão e você soltar o cubo através dele? O cubo dispara diretamente através do portal azul, ricocheteia no portal laranja ou sai para fora do portal azul num ângulo? Esse foi o Minuto da Física. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima!